Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tá certo? Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, tá certo? Quero te agradecer por você permitir eu entrar na tua casa, permitir entrar, na verdade, no teu coração, através da palavra de Deus. Tá certo? Eu quero te agradecer. Quer dizer que amo vocês muito. E vamos lá. O meu foco é o que? Levar conhecimento bíblico. Levar vocês a ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo, para que vocês possam servir a Deus em plenitude. Veja só, o título desse vídeo é bem interessante. Falo em línguas, mas não tenho o Espírito Santo. Realmente, meus amados irmãos, muitas pessoas falam em línguas estranhas e acham que têm o Espírito de Deus, mas na realidade não tem. Por quê? Porque elas, mesmo falando em línguas, elas vivem presas no pecado. Elas mentem, elas compram e não pagam, elas falam mais do próximo, elas têm ódio no coração, elas vivem uma vida igual às pessoas que não servem a Cristo. Eu quero ler um texto que está em Gálatas 5, 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Pronto. O que comprova que nós temos o Espírito Santo não é o falar em línguas estranhas. O que comprova que nós temos o Espírito Santo é os frutos do Espírito ser manifestados em nossa vida. Por quê? Antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus, nós tínhamos a natureza do diabo. Nós vivíamos a semelhança de Satanás, mentindo, enganando, se prostituindo, porque essa é a natureza demoníaca. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, quando ele vem habitar em nossos corações, os frutos do Espírito se manifestam na nossa vida. Então, quando os frutos do Espírito se manifestam na nossa vida, nós agora passamos a ter a natureza divina, a natureza de um Deus vivo, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, está habitando em nossos corações. Segunda coisa, vamos lá para Atos 2, versículo 6. Vamos ver em que línguas os apóstolos falaram quando foram cheios do Espírito Santo. Será que foi línguas estranhas ou foi língua das nações? Vamos ver. E diz assim: E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Ou seja, os discípulos no Pentecostes não receberam línguas estranhas, receberam línguas das nações. Ou seja, daquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas, eles falaram em línguas das nações patos, medos, eloitas e por aí vai. Bispo, o senhor está dizendo que as línguas estranhas não são de Deus? Não, eu não estou dizendo isso. Porque o apóstolo Paulo fala também que aquele que fala em mistério fala a Deus e não os homens. O que eu estou dizendo é que todas as vezes nas escrituras que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, elas falaram em línguas das nações, que era para pregação do evangelho. O que é que comprova que eu tenho o Espírito de Deus? Vamos lá. Primeira coisa, uma transformação e uma mudança de vida. A partir do momento que eu recebo o Espírito de Deus, você vê o exemplo do apóstolo Paulo, perseguia a igreja terrivelmente. Quando ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele foi totalmente transformado e renovado. Totalmente transformado e renovado. Tem um cara no Velho Testamento também que o profeta falou para ele: na hora que o Espírito de Deus vier sobre ti, tu serás um novo homem. Então não tem como eu dizer que tenho o Espírito Santo só porque eu falo em língua e vivo igual aos ímpios, vivo preso no pecado. Não. Se eu tenho Cristo, eu nasci de novo. A Bíblia diz: as velhas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu tenho o Espírito de Deus, agora eu tenho o Espírito Santo, o que é que acontece? Agora eu tenho comunhão com Deus. Eu sinto a presença dele, eu vivo a cada dia a semelhança do Filho de Deus, buscando essa perfeição. Não é que eu tenha alcançado tudo aquilo que eu queria, que nem Paulo diz, mas é o que? Crescendo de glória em glória e de vitória em vitória. Livre do pecado, livre do diabo e livre deste mundo. Pessoas que dizem que servem a Deus e que têm o Espírito Santo, mas que têm desejo por prostituição, têm desejo por bebidas e por várias outras coisas. E falam que isso é normal. Paulo diz que nós temos que nos livrar de todos os pecados que nos amarram. Entendeu? Quando nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós, ele nos liberta desse pecado. O pecado morreu pra gente. Eu não sou atraído mais por nada, porque o que é que está em Gálatas 5, 17? Andais no Espírito e de maneira nenhuma cumprir as concupiscências da carne. Porque, meu amado, se você diz que tem um Espírito Santo,
Se você diz que tem Jesus desejando todas essas coisas do mundo, vive uma tentação terrível. Você fala em línguas estranhas, mas mente, engana, fala mal do próximo, briga com os irmãos. Você não tem o Espírito de Deus. Entendeu? E o Senhor Jesus nos libertou. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, se você que diz que tem o Espírito Santo vive preso no pecado, e você acredita que isso é Bíblia, que isso é o verdadeiro Evangelho do Espírito Santo, então o seu Jesus falhou na cruz, ele não te libertou do pecado. Falhas pode acontecer. O que é falha? É um erro que você pratica de algo que você não fazia. Você cai naquilo, se arrepende e nunca mais pratica. Então, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu falo o quê? Em línguas? Não. Quando os frutos do Espírito são manifestados na minha vida. E nem todos que recebem o Espírito Santo falam em línguas, que o apóstolo Paulo diz. E eu queria que todos vocês falassem em línguas, mas eu sei que não vai ser assim. Porque muitas pessoas podem receber o batismo com o Espírito Santo e receber o dom da cura, o dom da visão, o dom da profecia e etc. Geralmente nas escrituras, na palavra, as pessoas recebiam línguas das nações. Espero que isso venha tirar a tua dúvida. E se você está nessa situação que fala em línguas, mas não há mudança, não há transformação, não sente esse Deus vivo, essa presença, vive preso no pecado, te peço o quê? Busca, ora a Deus, busca verdadeiramente esse Espírito Santo. Primeira coisa, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você sente literalmente um poder sobrenatural entrando dentro de você. É algo que não tem explicação, é uma experiência celestial, não tem explicação. Vai marcar a tua vida pro resto da vida. Tu vai saber o dia, o canto e da forma que aconteceu. Se você diz que recebeu o batismo com o Espírito Santo, não sentiu nada, nenhuma presença nesse por entrando, você não recebeu o Espírito de Deus. Fica com Deus, fica em paz.